Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula e hoje eu estou aqui para gravar mais uma resenha para este canal. Mas antes de a gente ir pro vídeo, já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu like, comenta, compartilha esse vídeo com seus amigos pra gente ajudar o canal a crescer. Então é isso e vamos lá pro vídeo! Bom, gente, agora no comecinho de abril eu fiz uma leitura que me surpreendeu demais, uma história que todo mundo já conhece, mas que a experiência de leitura pra mim foi incrível, ao ponto de eu precisar gravar uma resenha pra vocês pra conseguir dar continuidade nas minhas leituras. E eu estou falando de Romeu e Julieta, dos Shakespeare. Quem nunca ouviu falar de Romeu e Julieta, não é mesmo? Quem não conhece a história de amor trágica desses dois personagens? Nunca assisti a peça, estou morrendo de vontade de assistir a peça, torcendo para que essa quarentena acabe e que eu ache uma peça pra ver. Bom, tudo que eu falar pra vocês aqui nada vai ser spoiler, afinal de contas, todo mundo já sabe o final da história de Romeu e Julieta. Mas a experiência de leitura pra mim foi, assim, incrível. Eu não imaginava que eu fosse gostar tanto dessa história. Na verdade, eu nunca tinha imaginado ler Shakespeare. Esse livro aqui, eu tenho ele uma simples coincidência. Na Black Friday de novembro agora de 2019, eu queria comprar alguns clássicos que eu estava com muita vontade de ler, porém esses clássicos não entraram em promoção. E aí Romeu e Julieta nem estava na minha lista de desejos, só que ele entrou numa promoção, ficou acho que R$16. Eu falei, vou pegar, quem sabe um dia eu leio. Nunca tinha imaginado ler William Shakespeare, porque além de ser uma peça, então a escrita não é em formato de romance, é um clássico do século XVI. Eu geralmente leio clássicos do século XVIII, do século XIX, mas século XVI eu nunca tinha lido. Essa edição aqui que eu tenho é uma edição de bolso da Penguin Companhia, que é o selo de bolso da Companhia das Letras, e essa edição ela é muito, muito completa. As primeiras 58 páginas são só de introdução, então toda essa parte aqui do livro é só introdução. E no final tem todas as notas de rodapé explicando praticamente verso por verso do livro. Então todo esse final aqui é de notas. A história em si, ela tem basicamente 130 páginas, então é super rápido. Eu fiz a leitura em um dia, então é bem rapidinho, porque é bem curtinha a história. Então, Romeu e Julieta é uma peça escrita pelo famoso William Shakespeare no século XVI, em 1590, e tem sido encenada, reproduzida e lida aí ao longo dos séculos. E a peça, ela se divide em 5 atos. Uma coisa interessante que eu não sabia sobre essa peça é que ela se passa em 4 dias e 4 noites. Então, Romeu e Julieta se conhecem, casam e morrem em 4 dias e 4 noites. Então, a história é basicamente o seguinte: nós temos duas famílias que são rivais, mas não explica o motivo de elas serem rivais, que são os Montecchios e os Capuletos. A Julieta, ela é filha dos Capuletos, que é uma família nobre ali da região. As duas famílias são famílias de posses, mas também não fala qual o grau de riqueza dessas duas famílias. E o Romeu é filho dos Montecchios. E além disso, eles são filhos únicos. Então, eles são filhos únicos dessas duas famílias rivais. Outra coisa que eu não sabia é que a Julieta, ela tem apenas 13 anos. Então, ela é uma adolescente, gente. Julieta era uma adolescente, o que pra essa época não é assim estrondoso de ela se casar, porque aqui no livro mesmo fala que muitas mulheres mais jovens do que ela já eram casadas e mães. Nós estamos falando do século XVI. As moças casavam muito cedo, até porque a média de vida da população era muito abaixo da nossa média de vida. Então, as pessoas se casavam cedo, principalmente as jovens. Então, Julieta tem apenas 13 anos e não fala qual é a idade do Romeu. Começa a história com o Romeu muito apaixonado por outra jovem. Ele conhece essa jovem, só que ao que parece, ela fez voto de castidade para ser freira. E ele está totalmente desolado porque ele é apaixonado por ela, mas ela não dá bola pra ele. E aí ele começa o livro sofrendo muito por essa moça, a Rosalinda, e os amigos dele querendo que ele se divirta e que ele conheça outras moças e que ele volte a ser feliz. Isso acontece num domingo de manhã.
por um acaso ali do destino, eles pegam em mãos um convite para uma festa que vai acontecer na casa dos Capuleto. E aí um amigo do Romeu, o Mercúcio, que diz que ele é amigo do príncipe e ele é melhor amigo do Romeu, ele convence o Romeu a ir nesta festa. Eles vão fantasiados com máscaras pretas, vai ele, o primo dele, o Benvolio, e alguns outros amigos, e eles vão nessa festa no domingo à noite. Assim que o Romeu vê a Julieta, ele já se encanta por ela, se apaixona por ela. E o chefe da família Capuleto, o pai da Julieta, ele vê que as pessoas que estão ali são Montecchios, ele vê que é o Romeu que tá ali, mas ele não faz encrenca. O sobrinho dele quer expulsar eles da festa, mas ele fala que não, que eles são só jovens, estão se divertindo pra deixar eles lá. E eles ficam na festa, eles dançam, se divertem. E o Romeu de cara já se apaixona pela Julieta, sem saber que ela é a filha do Capuleto. E ela, sem saber que ele é filho do Montecchio, eles se encontram e simplesmente já se beijam ali nessa primeira vez que eles se veem. Então eles já se beijam no domingo à noite. No domingo de madrugada, eles descobrem que ela é uma filha de um Capuleto e ele é o filho de um Montecchio. E ela combina de encontrar com ele na segunda-feira de manhã para eles se casarem. Então na segunda-feira de manhã, eles se casam. Eles se casam numa cerimônia escondida. Um frei que é amigo deles casa eles dois. Essa cerimônia é escondida, ninguém sabe. Ele volta pra casa dele, ela volta pra casa dela. Quando ele está voltando pra casa dessa cerimônia, um grupo de Montecchios encontra um grupo de Capuletos. E acaba que esse amigo dele, o Mercúcio, que é um personagem incrível, muito engraçado, ele é morto. E o Romeu acaba matando um primo da Julieta ali meio que por acidente, mas pra se vingar também, porque ele matou esse melhor amigo dele. Na segunda-feira à noite, eles têm ali a primeira noite de amor deles. E na terça-feira de manhã, o Romeu, ele é exilado, então ele precisa sair da cidade. E a Julieta trama um plano para que ela consiga fugir e ir embora com o Romeu. Então na terça-feira à noite ela bebe uma poção que o padre entrega pra ela, o Frei entrega pra ela, que vai parecer que ela está morta. Na quarta-feira de manhã encontram o corpo dela e na quarta-feira de manhã seria o casamento dela com um pretendente que ela tem, o Paris. Então a família dela vela ela, só que esse padre era pra avisar pro Romeu que era um plano pra ele ir encontrar a Julieta, pra eles fugir. Acontece que a pessoa que ele designou pra levar esse recado pro Romeu não pode sair de casa porque eles estão em quarentena. E o Romeu não recebe esse recado. Ele recebe a informação de que a Julieta morreu. E aí na quarta-feira à noite ele vai lá no túmulo dela, porque ele quer ver com os próprios olhos que ela está morta, se despedir e morrer. Ele pretende se matar se ela realmente estiver morta. Ele vai até o cemitério com um amigo dele, chega lá, o pretendente da Julieta, ele está lá porque ele estava levando flores de madrugada no cemitério. Eles brigam, o Romeu acaba matando esse pretendente dela e acaba se matando porque ele vê que realmente ela está morta. Então ele toma veneno e morre. Passa um pouco de tempo, a Julieta acorda, vê o Romeu morto e o padre chega lá para tentar salvar a Julieta. E o que ela faz? Pega, enfia uma estaca no coração e morre também. Na quinta-feira de manhã, os pais chegam ali no túmulo, porque começa uma balbúrdia ali no túmulo, né? E quando eles chegam lá, eles encontram essas 3 pessoas mortas e uma carta do Romeu explicando que ele ia se matar porque ele era apaixonado pela Julieta. E as duas famílias acabam fazendo as pazes e erguendo uma estátua em homenagem aos 2 jovens e acabando com essa briga de anos. Então a história começa no domingo de manhã e acaba na quinta-feira de manhã. Bom, este é o enredo completo, você já sabe tudo que acontece no livro, mas a experiência da leitura, gente, pra mim foi incrível. Primeiro que a linguagem aqui é muito acessível. Claro que tem termos que a gente não conhece, e aí algumas vezes eu precisei consultar as notas de rodapé que tem no final do livro. Mas você entende o contexto da frase, por mais que você não entenda o significado de alguma palavra, você entende o contexto da frase. Outra coisa que me surpreendeu muito é que esse livro, ele é praticamente uma comédia. É muito engraçado como as coisas acontecem. Por mais que seja uma história trágica, por mais que a gente já avalie a história já sabendo que é uma história trágica,
A narrativa do Shakespeare é muito engraçada, gente, sério. Tem muitas frases de duplo sentido, tem muitas frases sarcásticas e é muito engraçado os diálogos, a narrativa. Esse Mercúcio, que é um amigo do Romeu, ele é muito engraçado e ele fala muita coisa de duplo sentido, assim, mas muita coisa que você fica, você pensa, o Shakespeare era muito da zoeira. Então tem um diálogo aqui que acontece entre o Mercúcio e o Romeu, que cada um fica tirando sarro com o outro, tipo assim, conversa de dois adolescentes, um implicando com o outro, amigos, mas implicando com o outro. Gente, sinceramente, é muito engraçado. Eu vou ler algumas frases aqui pra vocês entenderem o que eu quero dizer. Antes da noite de amor entre Romeu e Julieta, ela tá conversando com a ama dela. E a ama dela fala o seguinte pra ela: por teu deleite eu vivo a labutar, mas esta noite és tu quem vais suar. Gente, tem uma parte aqui, mas que essa parte, ela é um pouquinho vulgar, então tirem as crianças da sala. A ama da Julieta vai lá na casa do Romeu pra entregar um recado pra ele, e esse Mercúcio tá lá. Aí ela fala assim: já é hora de dar boa tarde? E o Mercúcio responde: com efeito, eu lhe garanto, a mão boba do relógio acaba de agarrar o baralho do meio-dia. Então, gente, é uma linguagem bem escrachada, cheia de frases de duplo sentido. É engraçado o jeito que se desenvolve a história, porque é um amor muito de adolescente. É aquele tipo de amor que a gente fica irracional, que a gente não pensa, que a gente não mede as consequências. O padre também, o Frei, ele dá muita patada neles dois. Tipo assim, vocês estão agindo como dois loucos. Pelo amor de Deus, criem juízo. Então, a leitura em si, gente, sério, é muito engraçada, é muito gostosa, é muito fluida, é muito divertida. Pra mim foi uma leitura, assim, 5 estrelas, favoritada. Eu não imaginei que eu fosse gostar tanto da escrita do Shakespeare, que eu fosse gostar tanto dessa história. O livro, ele tá todo marcado, simplesmente todo marcado, porque eu amei demais. E uma coisa, assim, também que me chamou a atenção é que o Romeu e a Julieta, eles nem tentam contar pros pais ou pedir a autorização dos pais, porque essa briga entre os Capuleto e os Montecos, na verdade, os dois senhores, os dois pais, eles nem brigam. Por exemplo, na hora que o Romeu tá lá na casa do Capuleto, ele fala assim: deixa o menino, ele é gentil, ele não tá fazendo nada de errado, deixa ele aí, deixa ele dançar. E no começo do livro ele fala que a Julieta vai casar com quem ela quiser. Então, assim, eles nem tentam ir pelo lado certo, eles têm aquela paixão desesperada deles e aí eles simplesmente vão metendo os pés pelas mãos. E é uma série de desencontros e acaba nesse fim trágico. Então, leia, porque o que você vai ter de sentimento supera você já conhecer a história, você já saber o final. A leitura é divertida, é engraçada, é leve, é fluida. Romeu e Julieta foi escrito pro povão daquela época, então as peças eram apresentadas na rua, não era apresentada para a alta sociedade, era apresentada para o povão mesmo. Então é uma linguagem bem acessível, bem escrachada, tem várias piadinhas de duplo sentido e eu tenho certeza que você vai amar. Se você não amar, você vai gostar. E é uma experiência de leitura, gente. Por mais que você já saiba um enredo, por mais que você já saiba como vai terminar, vale muito a pena fazer essa leitura. Eu super, super, super recomendo e eu amei, favoritei. Terminei de ler já querendo ler de novo. Então é isso, gente. Essa foi a minha resenha. Espero que vocês tenham gostado. Se você já leu, deixa nos comentários o que você achou, se você teve essa mesma sensação que eu. Se você não leu ainda, dá uma chance que eu tenho certeza que você vai gostar. Um beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo.